Fala galera, tudo bem? Vamos lá então aqui para o nosso reta final Sebrasp. Eu, professor Fábio Rosato, estou contigo para dar continuidade aí àquela parte que a gente já havia começado ali com teoria e também com múltipla escolha. Se tu ainda não viu essa parte, então volta aí nas aulas anteriores para dar uma olhadinha na teoria e a gente vai aqui ver agora as questões de certo e errado, tá? Essa é uma atualização, então aquela primeira parte foi gravada há um tempo atrás e agora a gente vem com o compromisso então de atualizar as questões para vocês. Vou começar com certo e errado, depois eu vou gravar também múltipla escolha, vocês vão ter aí o curso completaço das questões mais antigas para as questões mais novas para as mais antigas, e a gente já trabalhou com algumas de múltipla escolha anteriormente, junto com aquela teoria, e agora a gente vai então para o certo e errado, aquelas questõezinhas então que são de certo e errado em Sebrasp, beleza? Bora lá então. A primeira questão fala assim, ó, no Word, já vou começar com vocês direto por aqui então, ó, no Word, a opção compartilhar permite enviar uma cópia do documento em edição para uma rede social. A escolha do usuário tá errado, né, galera? Quando eu uso compartilhar, e esse compartilhar aqui, ele surge no 365 com o OneDrive, eu vou mandar um link para a pessoa e essa pessoa então vai receber o link e vai poder trabalhar em modo de colaboratividade. Isso a gente tá falando sobre a ideia de, salvo ele no OneDrive, o Microsoft Word 365 ele tem essa possibilidade de me permitir compartilhar arquivos que estão salvos no OneDrive, porém eu preciso salvar no OneDrive para poder compartilhar esse link, tá? Ou então, se eu quiser compartilhar por e-mail, nas versões anteriores permitia eu compartilhar o arquivo em anexo a um e-mail, desde que eu tivesse um gerenciador de e-mail, seja o Outlook ou seja o Thunderbird, beleza? Só que ele não permite, né, esse compartilhamento para a rede social. Ele vai permitir para que eu possa, então, compartilhar com um usuário que tenha algum e-mail. Então, a questãozinha de número 1 está errada. Número 2, no Word, o pincel de formatação, galera, esse cara aqui, ó, não dá mais pra gente errar, tá? Por quê? Porque o pincel de formatação, assim como a gente já viu na parte teórica, é um recurso que aparece demais nas provas, então a gente não tem mais como errar, porque se a gente errar, a gente vai nivelar por baixo. Aqueles que só usam o sistema vão acabar matando essa questão. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer aí que vocês saiam na frente, que vocês tenham um diferencial em relação aos outros. Então, o pincel de formatação, ele vai copiar a formatação de um trecho de texto para outro. Ele está presente, ó, eu vou botar aqui para vocês, na guia página inicial, lá no grupinho, então, deixa eu apagar aqui, inicial, lá num grupo chamado área de transferência. Área de transferência. Então tem um grupinho lá na guia página inicial, área de transferência, onde tem os recursos recortar, copiar, colar. Temos também o pincel de formatação, e o pincel de formatação também trabalha com essa ideia de copiar, recortar e colar. Beleza? Só que ele vai, ó, copiar e colar apenas a formatação. E aí como é que a gente vai distinguir, né, do Ctrl C, Ctrl V? A gente vai colocar aqui no meio, ó, Shift, Ctrl Shift C, copia a formatação, Ctrl Shift V, cola a formatação. Então no Word, a opção pincel de formatação ativada pelas teclas Ctrl Shift C permite copiar a formatação de um trecho de texto previamente selecionado e aplicá-la em outro trecho do documento em edição correta essa questão. Só vou chamar a atenção de vocês para o seguinte aqui, ó, deixa eu abrir aqui um documento no Word. Eu vou usar aqui com vocês, ó, um código que a Microsoft disponibiliza de texto randômico, tá? Eu posso usar aqui RAND 10, 10, RAND 55, enfim. Eu escolho aqui qual quantas linhas e quantos parágrafos tem no meu texto. Então, olha só. Lembrando que eu não preciso obrigatoriamente selecionar essa palavra para poder aplicar negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor da fonte, então não há necessidade.
Assim como também não há necessidade de eu selecionar a palavra para usar o pincel de formatação. Olha aqui, ó, Ctrl Shift C, vou em alguma outra palavra, Ctrl Shift V. Vou em outra, Ctrl Shift V. Se eu quiser usar pelo pincel, ó, um clique, uso uma vez. Já desativou. 2 cliques, vou usar 2 ou mais vezes o pincel de formatação, tá? Então, a gente vai ver que vai aparecer uma questãozinha aí que de forma errada a Sebrasp fala sobre a ideia do suficiente e necessário. Mas calma, quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir matar essa questão. Aqui, então, a gente coloca essa questão como correta, porque está trazendo para a gente bem, de forma bem coerente aí, um conceito sobre o pincel de formatação. No Word, para inserir um sumário em um documento, é necessário que este esteja formatado com relação aos estilos, aos títulos e estilos, galera. Perfeito, correto. Olha só, sempre que falar de sumário, a gente precisa lembrar dos estilos. Então, o sumário é um recurso que está na guia referências. E aí a gente precisa saber o porquê que ele está na guia referências. Porque a gente vai ver que os recursos que estão na guia referências são recursos automatizados, são recursos que não têm vida própria. Eles estão sempre referenciando alguma coisa. Então o sumário ele vai referenciar os títulos e subtítulos que eu previamente configurei lá no meu grupo estilo. Então eu preciso configurar no grupo estilo os títulos e subtítulos, senão o sumário não vai indexar nada. Vou fazer bem rapidinho aqui para vocês verem aí. Talvez vocês já até tenham visto isso aí, né, na parte teórica, mas não tem problema. Eu vou fazer aqui com vocês, ó. Lá em cima eu tenho os estilos, deixa eu sair da tela que fica melhor. Lá em cima então eu tenho os estilos. Se eu clicar aqui nessa setinha ele vai mostrar todos os estilos. E a gente vai relembrar, só que não é o primeiro título, o segundo título e assim vai. É título de nível 1, título de nível 2, depois vai abrir o título de nível 3 e assim por diante. Então vou colocar aqui, ó, título 1, informática. Beleza. Agora eu vou lá no final do meu texto. Título de nível 2. Ó, já abriu 3 lá. Sistemas operacionais. Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre sistemas operacionais. Vou criar um texto aqui rapidinho. Beleza. E agora título de nível 3, Windows. Depois título de nível 3, Linux. E agora título de nível 2, Office. Título de nível 3, Word. Título de nível 3, Excel. E agora eu quero começar uma apostila de português, título de nível 1. Então, para que eu fui apontando esses estilos de título, né, em relação à sua hierarquia? Porque agora eu posso vir aqui na guia referências, sumário, e pedir para o Word inserir o sumário automático. E aqui esse sumário vai ser automático, referenciando quem? Os estilos, ó, de título, nível 1 e nível 2. Aí depois, opa, perdão, aqui não, de nível 1. Aqui de nível 2. Esses dois aqui de nível 3. Então, de nível 3 porque estão dentro do 2, nível 2 porque está dentro de 1. Então, é mais para organizar, né, o meu sumário de forma automatizada. Então, voltando para a questãozinha ali, agora a gente consegue matar, ó. Para inserir um sumário, e cuidado, o sumário não está na guia inserir. Em um documento é necessário que esse esteja formatado com relação aos títulos e estilos. Perfeito, então, questãozinha de número 3, correta. 4. No Word, a opção exportar do menu arquivo permite que um arquivo com a extensão docx seja salvo na nuvem para compartilhamento com outros usuários. No exportar, eu até consigo salvar ele como docx, mas eu não consigo exportar diretamente para a nuvem. Tá? Então, assim como no salvar como, o exportar também me permite salvar no OneDrive ou não, desde que eu esteja no Windows 10. Se eu não estiver no Windows 10, estiver em outro sistema operacional, ele vai permitir eu salvar como no OneDrive de forma direta. Mas dentro do salvar como eu não consigo achar o OneDrive. Quer ver? Para vocês entenderem aqui. Ó. Vou lá na minha guia arquivo. Salvar como.
aí já aparece aqui, ó, o OneDrive pessoal. Lá no exportar, não, eu tenho que escolher qual é o tipo de arquivo e aonde eu quero salvar. Aqui eu já viria direto ao salvar como OneDrive. Então, quando a banca aqui fala para a gente sobre a ideia de que no exportar eu vou conseguir direto na nuvem, não vai conseguir direto na nuvem. Tu consegue salvar diretamente na nuvem se tu for lá em salvar como, e já vou deixar aqui a tecla de atalho para ti, F12, tá? F12 permite, então, eu entrar no salvar como. Em que momento salvar como é diferente de salvar? Quando o arquivo já está salvo. Quando o arquivo já está salvo e eu uso salvar, eu fico sobrescrevendo aquele que já está salvo. E aqui, ó, tecla de atalho, Ctrl mais B. Tu vai lembrar do B de backup. Tu faz um backup quando tu queres salvar um arquivo, né? Beleza? Então aqui, questãozinha de número 4 está errada. 5. O Microsoft Word carece de símbolos e notas musicais. A gente já fica meio assim, né? Pois não oferece a opção de digitação de caracteres que não estejam no teclado do computador. Galera, mentira, tá errado. Olha só. Lá na guia inserir, vou continuar aqui no nosso texto de apoio. Lá na guia inserir, eu tenho ao finalzinho aqui, ó, símbolos. E dentro de símbolos, eu consigo aqui escolher se eu quero inserir uma equação ou algum símbolo que não tenha nos caracteres do meu teclado. Então, por exemplo, ó, o símbolo de formatação, o símbolo de pi, o símbolo de copyright. Então, são símbolos que, ok, não estão no meu teclado, mas que sim a Microsoft disponibiliza para que a gente possa inserir nos três, tanto no Word quanto no Excel e no PowerPoint. Então está errado porque ele está dizendo, primeiro, que carece de símbolos, não carece, ele tem, e ratifica o erro dizendo que não oferece a opção de digitação de caracteres, oferece, questãozinha 5 está errada. Considere que certo usuário do Microsoft 365 queira configurar em um documento de texto desenvolvido no Word 2 colunas no topo e uma coluna na parte inferior da mesma página no documento como apresentado na figura a seguir. Então a gente vai perceber aqui, ó, que, deixa eu pegar aqui, beleza. Existe uma parte do documento aqui acima, que eu vou chamar de seção 1, e aqui seção 2. Para que eu possa ter essa disposição, eu vou fazer um desenho aqui que fica um pouquinho melhor para vocês, ó, por exemplo, uma coluna, 2 colunas e uma coluna. Para que eu possa trabalhar com esse tipo de disposição de texto, onde eu tenho partes distintas, seção 1, seção 2 e seção 3, para que eu possa trabalhar com várias colunas dentro de um mesmo documento, ou até mesmo dentro de uma página, eu preciso obrigatoriamente ter a quebra de seção, tá? Quebra de seção não é a mesma coisa que quebra de página. Por quê? Porque a quebra de página simplesmente vai jogar o cursor para a próxima página. A quebra de seção não. A quebra de seção ela vai desvincular partes de um mesmo documento. Então há um desvínculo aqui entre a seção 1 e seção 2 e entre a seção 2 e seção 3. Eu desvinculei a formatação para que eu pudesse, então, inclusive começar a numerar aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Posso fazer várias coisas com a quebra de seção. Essa daqui é uma delas. E a gente tem várias quebras de seção. Aqui, tanto nesse exemplo quanto nesse exemplo, eu estou fazendo uma quebra de seção contínua. Daí a brincadeira aqui, né? Eu quebro a seção e continuo na mesma página. Quebra de seção contínuo, tá? Quebra a seção e continuo na mesma página. Beleza? Vamos continuar aqui então, ó. Em um documento de texto desenvolvido no Word, 2 colunas no topo e uma coluna na parte inferior da mesma página no documento como apresentado. Então, obrigatoriamente tem que ter quebra de seção. Nesse caso, será necessário separar a página por meio do comando quebra de seção. Perfeito. Só que não é página par e página ímpar, porque senão eu teria assim, ó, página 1, página 2, página 3, página 4.
A 1 e a 3 estariam linkadas. A 2 e a 4 também, se eu fizer uma quebra de seção página par ou página ímpar. Tá? E logo após, inserir o número de colunas que se deseja em cada parte da página. Até tudo bem, né? Eu desvinculo essa dessa, mas daí eu teria que ter aqui uma coluna e aqui 2 colunas. O que eu não estou vendo aqui no que a banca está pedindo para mim. Aqui eu tenho na mesma página uma seção com 2 colunas e outra seção com uma coluna. Então eu vou fazer uma quebra de seção, conhecida como quebra de seção contínuo. Eu quebro a seção e continuo na mesma página. Questãozinha de número 7. Agora vocês vão ver a quantidade de questões que a banca gosta, que a banca traz sobre o controle de alterações que nós já vimos lá na teoria. No Word 365, aqui cabe para qualquer versão, tá, galera? Com o controle de alterações ativado na aba revisão. Então, primeira coisa, ó, Sebrasp, a gente precisa ir em cada parte da questão validando. No certo e errado, a gente precisa fazer isso. Então, o controle de alterações é um recurso que está na guia revisão? É um recurso que está na guia revisão. Exclusões de texto marcadas com taxado, beleza. E adições de texto marcadas com sublinhado, beleza. São sugestões que podem ser revisadas. Eu, como autor principal, posso revisar. De modo a removê-las, ou seja, rejeitar, vou mostrar para vocês, ou torná-las permanente, ou aceitar, certo? Questão perfeita sobre controle de alterações, e a banca adora controle de alterações, logo a gente precisa ficar ligado aí nessas questões de controle de alterações. Então vamos lá para o nosso documento, eu vou aqui na guia revisão, vou ativar o controle de alterações, beleza? E olha só, tudo que eu apago efetivamente ainda não foi apagado. Tudo que eu escrevo efetivamente ainda não foi escrito. Então, esses itens aqui, eles surgem como uma sugestão para o autor principal. Então, eu mando o documento para alguém, alguém vai lá, faz as alterações. Já apareceu em prova também só essa partezinha aqui, ó. Tiraram um print assim da tela e perguntaram qual o recurso que está ativado. Então, eu sei que está ativado o controle de alterações, porque tem essas barrinhas aqui no início de cada linha, né? E aí depois o documento volta pro autor principal, e o autor principal consegue navegar entre as alterações controladas, ó, anterior e próximo, e ele pode aceitar, que daí seria tornar permanente, que a banca falou ali, ou então rejeitar. Daí vai desfazer essa alteração controlada. Beleza? Então, deixa eu só desativar aqui quando a gente voltar, já está desativado. Então aqui na questãozinha de número 7, perfeito, a gente tem aí um bom conceito aí, bem montado, falando de onde está o controle de alterações, o que ele faz e quando volta para o autor principal, o que o autor principal pode fazer? Pode remover essas alterações ou pode, então, mantê-las permanente. Gabarito da 7, correto. Questãozinha de número 8. No Word 2016, ao clicar em substituir e depois em mais, o usuário encontrará algumas opções como ignorar caracteres de pontuação, beleza, e localizar apenas palavras inteiras, beleza, que poderão ser utilizadas na substituição de caracteres. Perfeito. A ideia do substituir está lá na guia página inicial. E eu posso chegar nesse recurso com a tecla de atalho Ctrl U. Ctrl U vai me levar até o recurso de substituir. Questão de número 8 está correto. Então, só para a gente verificar aqui, eu tenho aqui em mais, e aqui embaixo eu tenho diferenciar palavras maiúsculas, localizar apenas palavras inteiras, usar caracteres coringa. Tem vários recursos aqui que a gente pode trabalhar. Por exemplo, se eu colocar aqui responde, responde, tá? E não apontar nenhum recurso aqui embaixo, ele vai encontrar esse responde aqui, Por quê? Porque quando eu não uso as opções de pesquisa, ele vai procurar por essa expressão aonde ela estiver.
Agora, se eu viesse aqui e colocasse, ó, localizar apenas palavras inteiras, aí o que o Word vai fazer? Vai procurar essa expressão como uma palavra. E essa daqui não é igual à palavra responde. Tá? Assim como tem diferenciar maiúsculas de minúsculas. Eu posso colocar para buscar tudo em minúsculo e ele não vai achar o responde se tiverem alguma letra maiúscula, ele não encontra. Então eu vou fazendo filtros ali, né? Vou afunilando aí o recurso de opções de pesquisa. Então, mais uma questãozinha aí correta, mais uma questãozinha que traz aí um bom conceito para a gente agora na área do substituir. Questão de número 9. No Word, o recurso tabela da aba inserir, perfeito, tabela está na aba inserir, e daí eu já havia falado lá na parte conceitual, e vou repetir aqui para ti, como é que eu vou saber o que está na guia inserir e o que não está na guia inserir? Lembra o seguinte, vai trazer novas informações para mim? Vai. Então a possibilidade de estar na guia inserir é muito grande. Então, por exemplo, tabela me traz nova informação, está na guia inserir. Gráfico, imagem, smart art, tudo isso está na guia inserir porque me traz nova informação. Então até aqui a questãozinha de número 9 está correta. Oferece a opção de usuário criar uma planilha do Excel para edição no próprio documento em Word. Perfeito. Então vamos dar uma olhadinha lá nesse recurso que já existe há bastante tempo também, tá? Não é um recurso novo, né? A gente imagina assim, é um recurso novo. Não. Olha lá, ó. Inserir, tabela, e eu tenho aqui, ó, planilha do Excel, que é o recurso que eu vou escolher com vocês aqui agora. Então, tabela, planilha do Excel. Aí ele vai abrir para mim uma planilha do Excel e vai abrir também para mim recursos de planilha do Excel. Olha lá em cima, ó. Ele abriu para que eu possa inserir aqui uma fórmula, uma função. Então, eu poderia vir aqui, ó. Deixa eu ver. Arrasta para baixo aqui. Opa. Vou botar aqui o número 2 e o número 3. E eu poderia fazer aqui soma desse e desse. E aí, isso vai ficar como se fosse uma tabela aqui, né? Só que a qualquer momento que eu quiser fazer a edição, der 2 cliques, ele vai abrir lá em cima para mim alguns recursos que são específicos do Excel. Por quê? Porque eu pedi para inserir uma planilha do Excel. Logo, quando eu peço para inserir uma planilha do Excel, ele vai inserir justamente uma planilha para que eu possa utilizar como se no Excel estivesse. E aí, como no Word não tem ferramentas de planilha eletrônica, ele acaba me dando essa possibilidade lá numa janelinha do Excel. 10. No Word é possível inserir um link que direcione o usuário para um documento na internet. Perfeito, eu posso fazer isso. Nesse caso, o link permanecerá ativo mesmo se o arquivo for salvo no formato PDF. Então, eu estou escrevendo sobre alguma coisa e quero citar a fonte. E na hora de citar a fonte, vou até colocar aqui em azul, na hora de citar a fonte, eu vou lá no Word, no menu inserir, ou então seleciono esse trecho aqui e aperto Ctrl K. Ctrl K vai me dar a possibilidade de inserir um link. E aí eu coloco um endereço na web. Quando eu vier com a mãozinha do mouse e clicar sobre esse link vai abrir aquele endereço que eu coloquei no meu navegador padrão. E se eu fechar esse arquivo aqui em PDF, o PDF continua interativo. Ele continua me dando essa possibilidade de chegar até aquela URL, até aquele endereço. Beleza? Então, questãozinha correta, não é porque eu fecho em PDF que ele não vai funcionar, vai continuar funcionando sim, gabarito da 10 correto. Questãozinha de número 11. Aí tem uma questão, na questão tem um texto, né, grande, que eu falo sempre pra galera, o tal do texto, né, a historinha triste que as bancas cobram aí. Vamos tentar resolver essa questão sem olhar lá em cima para a historinha triste? Vamos lá. Para abrir o arquivo atualização cadastral.exe, esse cara aqui é um arquivo de sistema, tá? Um arquivo de programa. É suficiente realizar o seguinte procedimento. Ele está dizendo que tem essa e outras possibilidades. Acessar a pasta C2 documentos particulares, clicar com o botão direito do mouse sobre o referido arquivo e na lista de opções disponibilizadas selecionar abrir com. Galera, Microsoft Word não abre .exe.
O que poderia acontecer? Eu poderia aqui, ó, ter um arquivo, sei lá, aula.docx. E toda vez que eu clico sobre esse arquivo, ele abre no LibreOffice ou no WordPad. Eu quero mudar. Eu quero dizer que quando eu clicar sobre um arquivo docx, esse seja aberto no Microsoft Word. É possível? É. Tu vai seguir esse caminho aqui e vai setar um checkbox que tem lá embaixo nessa janela que diz o seguinte: abrir sempre com esse arquivo. Aí ele muda as características de quem vai abrir esse tipo de arquivo aqui por padrão, tá? Então, todo o arquivo no sistema operacional tem ali uma extensão. E essa extensão designa qual é o programa que vai abrir aquele tipo de arquivo. Essa designação pode ser alterada? Pode. Eu posso alterar e dizer, não, quero que o docx seja aberto sempre pelo Word. Eu posso fazer isso. Só que o .exe não vai ser aberto com o Word, não funciona. Tá? O Word vai dizer que não é compatível com aquele sistema. Tá? A gente já viu aí quais são as extensões aí do Word, tanto mais antigas quanto padrão. E aqui não vai funcionar. 12. No Word é possível compartilhar um arquivo que está sendo criado. Posso, para ser editado por outras pessoas de forma simultânea ou colaborativa. Essa palavrinha a gente tem que ficar bem ligado porque ela surgiu muito forte na pandemia. Então antigamente tínhamos é boa, né? Nós tínhamos os arquivos dentro dos nossos computadores. E daí a gente trabalhava, fazia a nossa parte, enviava para o colega, o outro fazia a parte dele, enviava para o colega, e assim por diante. Então hoje a gente trabalha num modo chamado de colaboratividade, onde a gente vai jogar o arquivo num elemento central, que é a nuvem, né? O arquivo vai ficar lá no elemento central, e a gente espalha o link para essas pessoas. Todas essas pessoas conseguem, então, ter um acesso a esse espaço na nuvem e conseguem trabalhar com esse arquivo em modo de colaboratividade, online e simultaneamente, tá? E para isso, ó, existe um pré-requisito. Esse arquivo tem que estar salvo na nuvem. Questãozinha 12, bem boa também. Isso aqui surgiu a partir do Office 365 por padrão, né? Nas outras versões tinha lá a possibilidade de salvar como e escolher um sistema de nuvem, mas aqui surgiu no 365 por padrão. Eu salvo ele na nuvem, vou lá e peço para compartilhar aquele link. Então é possível sim trabalhar em modo de colaboratividade. Aqui o Office 365, quando trouxe essa possibilidade de trabalhar em modo de colaboratividade, veio meio que para bater de frente com o Google Docs, que já conhecia. Só que o Google Docs, eu acesso toda a plataforma na nuvem. Aqui não, aqui a plataforma, o Word está na minha máquina instalado. E eu salvo na nuvem e compartilho o link daquele arquivo na nuvem com as pessoas, ok? Então 12, correto. Questão 13. O Office 365, também denominado Microsoft 365, olha só, aqui a gente já tem uma mudançazinha, tá? A gente tinha antigamente o pacote Office 365, que basicamente para as suas provas envolvia o Word, Excel e PowerPoint. Aí a Microsoft fez o seguinte, cara, vamos pegar o pacote Office e vamos colocar dentro de um pacotão chamado Microsoft 365, que daí além de Word, Excel, PowerPoint, vai ter outros recursos. Microsoft Teams, SharePoint, então tem vários outros recursos dentro do Microsoft 365, tá? Então a Microsoft fez essa mudança aí no finalzinho de 2022 ali, e aí então o Office está dentro do Microsoft 365, é um dos serviços Microsoft 365. Contém um pacote de ferramentas de uso doméstico e empresarial. Ó, sempre que ele citar empresarial, a gente tem as versões Enterprise da Microsoft, seja do Windows ou do Office, para edição de documentos, Word, planilha, Excel e demais soluções de organização e comunicação eletrônica, seja para instituição ou seja em pessoa física, gabarito correto da questão número 13. Beleza?
Show de bola. Essas novidades a gente precisa sempre ficar atento aí, né? Galera, vou encerrar com vocês aqui esse bloco e a gente volta no próximo bloco para começar com a questão de número 14.